O milionário fica chocado ao ver mendiga negra abraçando sua filha doente no quarto. O sol mal havia nascido e já tomava conta da cidade com sua luz ofuscante. Em frente ao hospital infantil, a cena era de um contraste gritante. Giovanna, uma mulher de pele negra e cabelos desgrenhados, de olhos perdidos no vazio, tentava acomodar-se confortavelmente em um canto sombrio. As vozes alegres e os risos das crianças que passavam quase não chegavam a tocar seu coração endurecido. Era um mundo onde ela nunca mais se encaixaria, depois de tantas tragédias, onde cada golpe a deixara mais frágil. A esperança havia se tornado um luxo que não podia mais se permitir. Mas um olhar, um sorriso, algo que nem mesmo ela esperava, começava a desvirar seu mundo. Era Renata, uma menina de 7 anos que sorria como se ainda acreditasse que o sol poderia curar qualquer doença. Sua risada ecoava como uma música doce, em meio ao sofrimento que cercava aquele hospital. Dia após dia, enquanto Giovanna num dia cheio de alvoroço e agitação, quando os gritos de alegria e choro misturavam-se no ar, Giovanna desmaiou. Quando a consciência finalmente voltou, ela se viu cercada por luzes e sorrisos mascarados. O hospital infantil, aquele lugar que tantas vezes vira como testemunha do amor entre ela e Renata, agora a absorvia em sua rigidez fria. Foi então que Marco, o pai de Renata, entrou no quarto, exausto, mas alheio a tudo o que havia ao seu redor. Seus olhos se fixaram na visão de sua filha abraçando aquela mulher que nunca antes vira, mas que agora parecia parte de algo maior, de um afeto que ele nunca conseguira comprar com todo o seu dinheiro. Um nó se formou em sua garganta. O que o dinheiro realmente havia comprado em toda a sua vida? Ele via o sorriso de Renata, mas as marcas de tristeza sobre o rosto da menina. Ele se lembrou das tardes em que não estava presente, trocando amor por presentes. E seu coração começou a se apertar. Giovanna, mesmo internada, ainda tinha Renata. Ao final daquele dia, um convite inesperado escapuliu de seus lábios, jogando novas possibilidades no ar. O que ele realmente queria e o que isso significava para as vidas que estavam prestes a se entrelaçar de maneiras inimagináveis. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marco, tomado pela confusão, sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Ele mal sabia o que estava prestes a acontecer. Era C. E nós, meros espectadores, podíamos sentir a turbulência no ar. Você poderia ser parte da vida da Renata, disse Marco, sem saber que ao dizer isso, estava prestes a mudar tudo. A esperança atingiu o olhar de Giovanna por um breve momento. Mas antes que pudesse responder, um assistente do hospital entrou apressado no quarto. Ele tinha a aparência de quem carregava más notícias, a respiração acelerada e as mãos trêmulas. Senhor, chamou, com um tom de urgência na voz. Precisamos falar com você e com a mãe da Renata. É sobre sua filha. O tempo pareceu parar. Marco olhou para Giovanna, seus olhos cheios de perguntas não respondidas. Do que se trata? Marco perguntou, tensão e receio preenchendo suas palavras. O assistente hesitou, observando Giovanna como se sua presença pudesse mudar tudo. A Renata
teve uma reação inesperada aos medicamentos. Estamos levando-a para exames de emergência. O coração de Marco afundou. Uma mistura de pânico e impotência invadiu seu ser. Ele se virou para Giovanna, que agora estava em pé, o olhar fixo na porta, como se pudesse ver além dela. O que aconteceria com Renata? Ele não conseguia pensar com clareza. Eu preciso estar lá, disse. A voz seca. Você não pode acompanhar, disse o assistente, cortando suas esperanças. Você pode esperar aqui. A frustração tomou conta. Porque tudo parecia fugir de seu controle. Ele se sentou às pressas, preocupado. Enquanto isso, Giovanna permanecia em total silêncio, como uma sombra ao lado dele. Então, em um momento de desespero, Marco decidiu fazer algo. Se tiver que esperar aqui, então você pode me ajudar, Giovanna, sugeriu, tentando manter a calma. Mas ela não parecia ouvir. Seus olhos estavam perdidos, vagando. De repente, as portas se abriram e uma enfermeira entrou, sua expressão carregando um peso. Ao mesmo tempo, Marco fez uma pergunta. Por que você estava lá fora com minha filha? O que você realmente quer com ela? Essas palavras cortaram o ar como uma espada afiada. Uma mãe, talvez? A voz da enfermeira invadiu o silêncio, cheia de um pesar que não combinava com aquelas paredes brancas. Vocês precisam saber. Giovanna, ela não é apenas uma estranha. Renata era filha dela. Um calafrio percorreu a espinha de Marco. Ele se virou para Giovanna, que agora olhava para a enfermeira, em choque. Seu semblante estava pálido, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Não, isso não pode ser verdade, Marco balbuciou. Cada palavra ecoava em sua mente. As lembranças de dias e momentos com Renata, envolvendo-o como um manto pesado. Mas enquanto ele lutava contra a incredulidade, não percebeu que o olhar de Giovanna estava se transformando. Havia uma mistura de dor e a mínima faísca de esperança em seus olhos. Será que tudo o que ele pensava saber estava prestes a desmoronar? A energia na sala mudou. As revelações se espalhavam como fumaça, envoltos em um clamor silencioso. O passado, o presente e o futuro começavam a se entrelaçar de um jeito que nenhum deles poderia ter previsto. Marco começou a questionar suas prioridades, sua relação com Renata e principalmente o vínculo com Giovanna. O que tudo isso significava para eles? O que agora seria da pequena Renata entre essa nova verdade? E o que restava da vida que Marco conhecia? O tempo parecia se arrastar à medida que os ponteiros do relógio giravam lentamente, cada segundo pesando na atmosfera. As consequências seriam além do que poderiam imaginar, e no fundo de seus corações o medo começava a ganhar forma. A energia na sala mudou. O passado, o presente e o futuro se entrelaçavam de um jeito que ninguém havia previsto. Marco estava paralisado, a incredulidade em seu olhar enquanto tentava digerir a verdade devastadora. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. Giovanna, por outro lado, absorvia o impacto de cada palavra. O ar parecia um manto pesado, sufocando-a. Renata é filha dela? A frase ecoou na mente de Marco. Seu coração acelerava. Ele olhava para Giovanna, procurando entender como tudo isso era possível. Mas antes que ele pudesse processar a revelação, a enfermeira continuou, sua voz tremendo levemente. Ela foi adotada, Marco. Renata nunca soube que tinha uma mãe biológica. O que você pensou ser apenas uma visão passageira da vida estava prestes a se tornar um laço inquebrável. A palavra adotada soou como um soco no estômago de Marco. Ele sempre pensou que Renata era sua única e verdadeira herdeira. Um sentimento de traição brotou, mas a preocupação pela saúde da filha o impediu de deixar transparecer a raiva. Giovanna, por sua vez, estava em choque. As lembranças da pequena Renata, dos sorrisos,
dos abraços. Agora pareciam feitas de cristal, prestes a se despedaçar. Um grito cortou o silêncio. As portas do quarto se abriram abruptamente, e uma nova enfermeira entrou, com expressão de pavor. "Precisamos de você agora", disse a enfermeira em um tom urgente, olhando diretamente para Giovanna. "A Renata não está estável. Precisamos da mãe dela." "Eu sou a mãe dela", Giovanna respondeu, a voz falhando, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Marco a encarou, agora percebendo a verdade em sua totalidade. Ele se sentia deslocado, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. "Por favor, vem agora!" A outra enfermeira insistiu, puxando Giovanna pela mão. Os olhos de Marco se ampliaram, o desespero começando a consumir seu ser. Ele queria gritar, mas nenhuma palavra saía de seus lábios. Ele se levantou, tentando seguir, mas a porta se fechou. Ele foi deixado para trás, encarcerado em um turbilhão de confusão e pânico. "Não, isso não pode estar acontecendo", ele murmurou para si mesmo, suas mãos trêmulas, seu coração batendo descompassado. Estava prestes a se despedaçar. Ele se apoiou contra a parede, tentando recuperar o controle. Do outro lado, o desespero tomou conta de Giovanna. Enquanto corria atrás da enfermeira, a mente dela fervilhava. Renata, sua Renata, a única razão pela qual continuava lutando. Havia mais a descobrir. A verdade estava vindo à tona, mas a vida da filha estava em risco. "Mas, e agora?" Giovanna perguntou, quase num sussurro, enquanto as enfermeiras a guiavam. Uma pergunta sem resposta ecoou em sua mente. O que ela tinha que fazer? Tudo o que queria era salvar a pequena, mas suas forças estavam se esvaindo. Enquanto isso, do outro lado da sala, Marco sentia que o mundo estava desmoronando. Ele realmente conhecia Renata? Seu amor era genuíno ou apenas uma forma de preencher o vazio? Os pensamentos lutavam dentro dele, um turbilhão de emoções. A vida que havia construído estava se despedaçando, e a verdade escandalosa sobre Giovanna pesava como uma âncora. A porta se fechou com um estrondo. A espera agora era insuportável. O que ia acontecer com Renata? E o que era essa nova dinâmica entre ele e Giovanna? Marco passou a mão pelo cabelo, sentindo o suor frio escorregar pela sua testa. O que mais ele não sabia? E nesse instante, um bip agudo ecoou pelo corredor, e o som das sirenes começou a se aproximar. As paredes brancas do hospital pareceram encolher ao redor dele enquanto a urgência tomava conta do ar. No fundo de sua alma, uma sombra de dúvida se instalou. Estava tudo prestes a mudar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. E a única coisa que restava era a pergunta: até onde ele iria por Renata? O tempo parecia se arrastar, enquanto Marco pressionava a testeira da mão contra a parede. O coração disparava, e seus pensamentos se aglomeravam. Renata estava em perigo, e agora tinha que lidar com a verdade de Giovanna. Uma verdade que parecia mais um pesadelo do que uma realidade. Do outro lado da porta, Giovanna sentia o pânico crescendo à medida que as enfermeiras a conduziam. Os corredores se expandiam, cada passo criando uma distância irreal de tudo o que conhecia. Renata, sua filha, mesmo sem tê-la ao seu lado todos esses anos, era um laço que nunca havia se rompido. Poderia ela realmente ser a mãe dela? E se esse segredo viesse à luz, o que isso significaria para elas? As enfermeiras a levaram até uma sala de emergência, onde a agitação a fez sentir-se ainda mais perdida. Elas acionaram todos os equipamentos com uma precisão que parecia mecânica para Giovanna. Era como se estivesse em um filme, e ela era a protagonista de uma tragédia. Renata estava sendo preparada para um procedimento. O coração de Giovanna estava em frangalhos. Ela vai ficar bem, repetia para si mesma. Mas a voz vinha embargada. As enfermeiras trabalharam rapidamente, e quando o médico chegou, sua expressão era grave. Precisamos da mãe.
ele disse, olhando firmemente para Giovanna. As palavras já retaram Giovanna. O que mais ela precisava fazer para provar que era uma mãe? Olhem para ela. Ela estava ali. O olhar aflito do médico a despedaçou. E se não for suficiente, Giovanna sussurrou, sua voz quase inaudível. Mas antes que o médico pudesse responder, um alarme começou a soar em um dos monitores. O som penetrante a fez pular. O caos começou. As enfermeiras se apressaram. Os rostos delas agora mostravam um desespero genuíno. Ela precisa de mais oxigênio, gritou uma delas. E foi como se o mundo parasse. Na sala ao lado, Marco ouviu a comoção. O pavor tomou conta dele, e ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Por favor, o que está acontecendo? Ele berrou. A inquietação dele era quase palpável, batendo contra as paredes, enquanto sua mente girava em um redemoinho de apelo. Então, como um golpe de vento, algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar atravessou o murmurinho do caos. Era o irmão de Giovanna, que apareceu na porta de emergência. Giovanna, o que você está fazendo aqui? Perguntou, o tom entre incredulidade e preocupação. Eu sou a mãe dela, Giovanna gritou, e os olhos de seu irmão se arregalaram em choque. Não, você não pode ser. Eu levei ela para ser adotada. A revelação atingiu todos na sala como um raio. Marco, que ouvira tudo, se sentiu desmoronar. O que ele acabara de ouvir não era só um golpe no rosto. Era uma marretada em tudo o que acreditava. Você adotou a Renata? Marco não percebeu que sua voz estava mais alta, transbordava da incredulidade. Mas você me disse que... Eu não sabia. Giovanna chorou, quebrada. O irmão dela estava a poucos passos, ainda paralisado. Eu fui forçada a deixá-la. Eu não tive escolha. O médico hesitou, tentando coletar os fragmentos da situação desenfreada. Precisamos de calma e foco aqui, por favor. Mas a verdade mais alarmante já estava à mostra. Se Renata era uma criança adotada, e seu passado combinava com a história de Giovanna, a relação deles mudava completamente. A tese de relações entre um pai rico e uma mãe sem teto estava se desintegrando. O clima na sala havia mudado radicalmente. Os olhares se cruzavam, revelando os segredos que pareciam sair do chão. Marco não conseguia processar. E Giovanna, uma mãe que estava lutando por sua filha, agora era o epítome do desespero. Ela pode morrer, e isso tudo é um jogo. O que acontece agora? Marco se virou para o médico, como se uma resposta fosse capaz de consertar tudo. Mas o médico apenas disse: precisamos agir rápido. A vida dela está em risco. Vamos trabalhar. E então, mais uma vez, as portas se fecharam entre eles. As esperanças estavam em um fio, e a incerteza pairava no ar, pesada como uma sombra. No fundo, Marco questionava o que era real e o que mais ele não sabia sobre Renata. A verdade se entrelaçava com o medo. E enquanto Giovanna tremia, ciente de que o mais profundo do seu passado estava exatamente à vista, a única certeza que restava era a inquietante pergunta: o que a vida reservava para todos eles agora? Um peso insuportável pairava no ar quando Marco escutou a verdade devastadora. Ele se sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Renata era filha de Giovanna? Ele lutava contra a indignação e a dor sem saber o que pensar. O médico, com expressão grave, interrompeu seus pensamentos. Precisamos agir rápido, repetia, sua voz cheia de urgência. Mas a tensão aumentava. O alarme do monitor soava, agudo e irritante. O desespero tomou conta enquanto as enfermeiras se apressavam, com olhares determinados e rostos pálidos. Ele queria entrar, gritar, fazer algo, mas a porta estava trancada. Os ecos de sua filha, a vida que eles construíram, rugiam tórridos em sua mente. Do outro lado,
Giovanna já estava na sala de emergência, um turbilhão de emoções a consumindo. Ela é minha filha, gritou a voz embargada. Mas o peso das palavras parecia esmagá-la. Renata, por favor. Ela sentiu o coração acelerando. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela tinha perdido tanto tempo, e agora poderia perder a filha novamente. Então, do nada, tudo mudou. Um estrondo de sirene cortou o ar, e a porta se abriu rapidamente. Uma nova equipe de médicos entrou, agindo com uma eficiência gélida. O médico-chefe se aproximou, e sua expressão era uma mistura de urgência e seriedade. Precisamos da mãe biológica rapidamente. Temos outra emergência. Outra emergência? Os olhos de Marco se arregalaram enquanto o medo consumia. O que você quer dizer com isso? O sangue gelou em suas veias. Ele conseguiu ouvir murmúrios entre os médicos, palavras que fugiam do seu entendimento. Eles falavam de complicações, algo envolvendo Renata. Foi então que um novo funcionário entrou. Ele carregava uma pasta com um aspecto desgastado e mal fechado. Aqui estão os resultados de um teste recente. Precisamos do seu consentimento. Marco! Ele olhou rapidamente para Giovanna, e a tensão se transformou em um misto de desespero e expectativa. Marco franziu o ceño, dominado pela confusão. O funcionário abriu a pasta e começou a explicar, mas Marco já não ouvia. A última frase dele ecoou na mente de Marco, uma nova irmã. Marco teve a sensação de que havia perdido a conexão com a realidade. Ele gaguejou. Como assim? Já estava difícil entender que Renata era adotada, mas agora é isso? Ele olhou para Giovanna, buscando respostas que ela também não parecia ter. Os médicos explodiram em movimentos rápidos. Vamos ter que levar Renata para a cirurgia imediatamente, disse um dos enfermeiros. Seu tom era frio, como se a cena estivesse se desenrolando em câmera lenta. Aí uma segunda enfermeira se aproximou, dessa vez com um olhar inquieto. Temos que resolver isso agora. Uma irmã? Mas como? Marco interpelou, totalmente confuso. Como isso é possível? Ele olhou fixamente para Giovanna em busca de respostas. E enquanto falava, o que ele não sabia foi que a enfermeira que tinha entrado antes não era só uma enfermeira. Era mais, e ela sabia muito mais do que eu estava na superfície. Ela não é apenas irmã de Renata, mas também filha de outra mãe biológica. Começou a enfermeira, sua voz tremendo. Marco piscou, seu cérebro tentando trabalhar, mas não conseguia seguir. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sentindo que voava no meio de uma tempestade. Tudo começou a girar ao redor dele. Giovanna olhou, a certeza se esvaindo. Não, isso não pode ser verdade. As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse processar. O mundo parecia desmoronar. Uma revelação tão chocante podia mudar tudo. Os laços que eles estavam começando a formar poderiam se transformar em cordas que os prenderiam a um passado escuro. Mãe biológica? Filha. Marco balançou a cabeça como se um véu estivesse descendo sobre sua compreensão. Precisamos saber mais sobre isso, por favor. Sua voz era um sussurro desesperado. O olhar da enfermeira se fixou nos dois, e tudo parecia se acelerar. Vocês têm que entender. As complexidades dessa situação são enormes, e Renata pode estar em um grave risco de saúde por conta disso. Se não tivermos a informação certa... Ela parou, sobrecarregada com a gravidade da situação. Marco e Giovanna sentiram o peso do mundo sobre eles, enquanto um silêncio se estabelecia. As consequências de suas vidas batiam à porta, e tudo estava prestes a se descortinar como um espelho quebrado, revelando rostos que eles não conheciam. E enquanto a porta se fechava atrás deles, uma nova realidade começava a se formar. O que mais eles não sabiam? O que mais o destino trazia para eles? O futuro era um enigma cada vez mais complicado,
e ambos estavam prestes a descobrir que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia literalmente mudar tudo ao seu redor. A tensão no ar era palpável. Marco ainda estava em choque, tentando processar tudo o que acontecera. O peso da revelação sobre Renata e Giovanna o sufocava. Ele respirou fundo, apenas para ser interrompido por uma gritaria que ecoou pelos corredores. Os rostos dos médicos mudaram. Eles estavam mais nervosos agora. Precisamos de mais oxigênio. Rápido! Um dos enfermeiros gritou enquanto entrava na sala. Marco não entendia o que estava acontecendo, mas podia sentir que o tempo estava atacando. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele estava se sentindo impotente, e a angústia crescia. Giovanna estava do outro lado, olhando para a equipe médica trabalhar freneticamente em sua filha. O medo a consumia. Renata, por favor, não me deixe. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e cada palavra parecia um grito de desespero. Era como se ela estivesse se despedaçando por dentro. Cerca de 5 minutos pareceram horas, até que, de repente, um dos médicos se virou para eles com uma expressão preocupante. É sério, precisamos de todas as informações médicas que você tiver. Isso pode fazer a diferença. A voz dele era firme, mas carregava um peso que enchia o ambiente de tensão. A informação é sobre a mãe da Renata. Ele começou, mas antes que pudesse terminar, uma enfermeira apareceu correndo. A expressão dela transbordava pânico. Toca! Você precisa ver isto agora! Ela segurava um arquivo e as mãos dela tremiam. O médico pegou rapidamente o documento e seus olhos se arregalaram. Marco e Giovanna trocaram olhares apreensivos. O que poderia ser tão urgente? O que está acontecendo? Marco perguntou, um tremor no tom da voz. Era como se algo muito maior estivesse prestes a ser revelado. A enfermeira se virou lentamente e as palavras escaparam de seus lábios como uma bomba. Temos um problema. O exame de Renata mostrou que ela não é apenas filha de Giovanna. Ela é uma doadora de órgãos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O coração de Giovanna parou por um segundo. O que é? Ela mal conseguia falar. Doadora de órgãos? Como assim? O chão sob seus pés parecia ter-se dissolvido, e cada palavra se tornou um eco distante, quase inaudível. O médico respirou fundo. Isso significa que Renata tem um histórico médico complexo e pode ter mais irmãos que nunca soubemos. Esses irmãos podem também ter problemas de saúde. Marco olhou para Giovanna. Os olhos dele eram uma mistura de raiva e confusão. Irmãos? Temos mais crianças envolvidas nisso? Seu coração batia acelerado. Ele sentia como se a realidade ao seu redor estivesse desmoronando. Sim, ela pode ter irmãos que ela nem conhece, disse a enfermeira, sua voz agora sombria. E eles estão em risco também. Precisamos de autorização para os testes. As palavras formaram uma nuvem pesada na sala. Uma rede de segredos que se espalhava. Algo que ninguém estava preparado para ouvir. Marco sentiu uma onda de pânico preencher seu corpo. O que mais havia sido escondido? Giovanna balançou a cabeça, tentando se recompor. Mas por que ninguém me contou isso antes? E quem? Quem está por trás disso? Era um turbilhão de emoções. Uma história que começou como um amor entre mãe e filha, agora se tornava um labirinto de relacionamentos que se entrelaçavam de maneira assustadora. Então, de repente, o alarme do monitor de Renata começou a soar. A equipe médica virou-se rapidamente e as tensões aumentaram. Precisamos agir agora! O homem gritou e todos voltaram ao trabalho frenético. Marco e Giovanna estavam à beira do colapso enquanto buscavam entender a verdade. Por favor, não levem minha filha! Giovanna gritou, implorando. O tempo parecia congelar ao mesmo tempo que tudo se movia rápido ao redor deles. Marco queria gritar, mas as palavras não saíam.
Ele só tinha uma pergunta ecoando em sua mente. Quanto mais segredos ainda estavam para ser revelados? E naquele momento, uma porta se abriu e o médico entrou. Ele tinha uma expressão que poderia mudar tudo. Eu sou o novo responsável pela situação da Renata. Precisamos conversar agora. É urgente. E aqueles olhares carregados de incerteza pareciam selar um destino que estava além do que qualquer um deles poderia imaginar. A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. O médico entrou na sala e todos os olhos se voltaram para ele. O ambiente estava carregado de tensão e medo, e Marco sentia o coração pulsar rapidamente. Precisamos conversar agora. É urgente. Ele parecia ao mesmo tempo determinado e nervoso. A pressão aumentava. O médico gesticulou para que eles se aproximassem. Marco e Giovanna trocaram um olhar ansioso. A situação de Renata se complicou, ele disse. Acabamos de receber um aviso de outro hospital. Eles têm informações sobre a saúde dela que podem mudar tudo. Os corações de ambos dispararam. O que você quer dizer com isso? Marco perguntou, a voz embargada. As palavras saíam da boca dele como flechas, cortando o ar pesado. Ela precisa de um transplante. E precisamos de informações sobre a sua família. O médico olhou diretamente para Giovanna. Precisamos saber sobre o pai biológico de Renata. Pai biológico? Giovanna sussurrou, as pernas fraquejando enquanto o mundo rodava ao seu redor. Eu não sabia que ele estava envolvido. Isso não é tudo, o médico continuou. A análise de sangue revelou que Renata pode ter um problema genético que se alastrou por sua família. Isso significa que ela não é a única afetada. Precisamos agir rápido. As palavras do médico pairavam no ar, vibrando com uma urgência palpável. Marco tinha o olhar vazio, como se o casulo que havia construído ao redor de sua vida estivesse desmoronando. O que mais ele não sabia? Mas e a possibilidade de irmãos? Ele se virou para Giovanna, a fúria e a confusão se entrelaçando. Você sabe de alguém? Não que eu saiba, ela gaguejou, o rosto pálido como o papel, sua mente correndo atrás de pistas. Mas antes que ela pudesse processar tudo, a enfermeira que havia chamado por ajuda anteriormente entrou novamente, sua expressão carregada de pânico. Doutor, precisamos que você venha agora. O paciente 43 está tendo uma reação. Uma corrente de choque passou pela sala. O médico imediatamente se virou, seu olhar focado no caminho à frente. Giovanna, você fica aqui com Marco. Eu volto em seguida e partiu de um passo rápido, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Marco olhou para Giovanna, o ódio e a dor conflitantes se refletindo em seu olhar. O que está acontecendo? Diga-me a verdade. Ele queria saber, precisava saber. Antes que ela pudesse responder, outra enfermeira entrou. Mas algo estava errado. Havia um brilho quelado em seus olhos. Doutor, o paciente 43 não é um número qualquer. Ele é o pai biológico de Renata. A sala estremeceu com a revelação. O ar ficou pesado, e os rostos de todos ficaram paralisados. Marco prendeu a respiração. Como assim? Ele mal podia acreditar no que acabara de ouvir. Você está dizendo que ele é o pai dela? A enfermeira acenou, a voz tremendo. Sim, e ele está aqui para receber tratamento. Isso muda tudo. A família dele pode ser a chave para salvar Renata. Giovanna colocou a mão na boca, uma onda de desespero. Então, ele pode ter outros filhos, outros irmãos para Renata. Isso tudo é um erro. Sua voz subiu, o medo consumindo-a. O que ela havia escondido se tornara um labirinto mortal. O mundo parecia girar, e Marco estava em choque. O que você quer dizer que isso muda tudo? O que mais não sabemos? Precisamos ir até ele. A adrenalina bombava no corpo dele, tomando conta da situação. Precisamos de autorização e,
A mãe biológica dele pode querer saber. Pode complicar tudo, a enfermeira disse temerosamente. A tensão voltou a crescer. As revelações atravessavam o ar e cada uma delas parecia criar mais perguntas do que respostas. O que mais estava escondido sob a superfície? Marco e Giovanna estavam prestes a entrar em uma guerra de vontades, onde quem mais perderia seria Renata. A porta da sala se fechou com um estrondo e, sem perceber, Marco deixou escapar. Se Renata morrer, eu nunca vou me perdoar. A declaração ficou pairando no ar, como se uma sombra tivesse se instalado entre os dois. E com isso a incerteza sobre quem realmente era a família de Renata deixava todos em altos e baixos. A única certeza era que tudo estava prestes a se desdobrar de maneiras que ninguém podia prever, e o vazio que se formava poderia engolir a todos. O que Marco havia acabado de ouvir ainda reverberava em sua mente. As emoções estavam à flor da pele, e a tensão na sala era quase insuportável. Ele encarou Giovanna com um misto de incredulidade e raiva, seu coração batendo forte no peito. Mas antes que pudessem discutir mais, um grito ecoou do corredor. "Socorro! Alguém! Ajude!" A voz era alta, carregada de pânico. Instantaneamente, todos na sala se viraram para a. As enfermeiras correram, enquanto o médico que havia saído anteriormente voltou apressado. O visual deles deixava claro que algo estava muito errado. "É a Renata!" Giovanna gritou, os olhos se arregalando. "Ela está em apuros!" As palavras saíram como um lamento, acompanhadas por uma onda de desespero. Marco sentiu um nó na garganta. Ele não podia deixar que sua filha. Uma enfermeira interrompeu a ideia de Marco ao gritar: "Precisamos de todos os pais na sala de espera agora! É uma emergência!" O pânico no rosto dela dizia tudo. Marco rapidamente se voltou para Giovanna. "Vamos! Precisamos ir!" Mas nesse momento, uma nova figura apareceu no corredor. Alguém que transformou árido o cenário já tenso. Era um homem, alto, com uma expressão sombria. Seu olhar cruzou com o de Giovanna. O mundo parecia ter parado. Marco sentiu um arrepio na espinha. O homem chegou mais perto, e o que ele disse foi como um soco no estômago. "Giovanna, eu sou o pai da Renata." As palavras penetraram o ar denso, fazendo todos na sala se virarem. Marco sentiu seu coração parar. "O quê? Como assim?" Ele não conseguia processar. Isso não pode ser verdade. A mente dele girava, lembranças de momentos compartilhados com Renata sempre à tona. "Eu não sabia", Giovanna balbuciou, um misto de terror e confusão se formando em seu rosto. O homem prosseguiu, olhando diretamente para Marco. "Renata também é minha filha. Eu sou o verdadeiro pai biológico dela." O silêncio na sala era opressivo. Marco estava atordoado, incapaz de articular qualquer palavra. A enfermeira ficou boquiaberta, e os outros membros da equipe médica trocavam olhares perplexos. A verdade parecia estar se despedaçando como vidro. Você é o responsável por ela ter sido adotada?" Marco finalmente conseguiu perguntar, seu tom ameaçador. O homem negou com a cabeça. "Nunca quis que isso acontecesse. Eu procurei há anos por ela." "Aonde você estava quando ela precisava de um pai?" Giovanna soltou, suas palavras carregadas de dor. O homem pareceu desolado. "Eu fui enganado. Não tinha ideia de que ela havia sido adotada." As emoções estavam em um clímax absoluto. Marco começou a sentir a raiva crescer dentro dele, mas ao mesmo tempo, um pedaço da verdade parecia se encaixar. O homem não era o estranho. Ele fazia parte da história que estava destruindo e redimensionando tudo. "Os exames? Você sabe, certo? Ela precisa de um transplante?" Marco perguntou, sua voz tremer. O homem assentiu, a expressão carregada de culpa. "Eu sei. Eu sabia que ela estava em perigo. Eu não consegui chegar a tempo." Neste instante, um alarme soou estridentemente,
cortando a atmosfera tensa. A equipe médica entrou apressada no corredor e a enfermeira com quem Marco falara ali antes correu para ajudar. Preciso do histórico médico de todos na sala. É crucial. Marco pegou a mão de Giovanna, levando-a para o lado. Precisamos ir. Precisamos saber o que fazer. Agora. A urgência estava no ar. Mas o homem a encarou, um brilho determinado em seus olhos. Se a Renata precisa de um doador, eu quero fazer o teste. Se eu for compatível, eu vou salvar minha filha. A revelação final foi como uma explosão. O mundo de Marco, tão controlado e obediente, agora estava se desmoronando em uma avalanche de segredos escondidos e novas verdades. Mas você pode ser apenas mais um na história. Não seja egoísta. Ele gritou. E enquanto as luzes do hospital piscavam e as vozes se misturavam, Marco percebeu que a linha entre pai e estranho tinha se tornado em algo muito mais complicado. O que mais estava por trás dessa história emaranhada? O olhar de Giovanna se perdeu em um turbilhão de emoções. Como ela poderia confiar em alguém que acabava de conhecer? Se tudo o que acreditavam fosse baseado em mentiras, o que lhes restava? Enquanto se afastavam, o homem sussurrou. Renata precisa de nós. O que precisamos fazer agora? E nesse exato momento, o peso do futuro pairou no ar. O médico olhou profundamente nos olhos de Marco e Giovanna. Se a Renata precisa de um doador, eu quero fazer o teste. Se eu for compatível, eu vou salvar minha filha. As palavras dele ecoaram pela sala, criando um misto de esperança e incredulidade. Mas antes que alguém pudesse responder, o alarme nas máquinas começou a soar de novo, cortando o ar tenso. Algo está errado. Vamos, precisamos ir. Uma enfermeira gritou, enquanto as portas se abriam, revelando um mar de caoticidade. Marco agarrou Giovanna pela mão, e os dois seguiram a equipe médica em um frenesi desesperado. Renata! Era um clamor que ressoava em todos os cantos. Entraram na sala. O coração de Giovanna disparou ao ver Renata deitada na cama, os monitores apitando freneticamente. Ela parecia tão vulnerável, tão pequena. As enfermeiras estavam ao redor dela, fazendo tudo o que podiam. E a tensão era palpável. Ela está instável. O médico-chefe exclamou, seu tom urgente fazendo os outros se apressarem. Giovanna queria gritar para que tudo parasse. O que estava acontecendo? Marco piscou paralisado. Ele não podia acreditar no que estava vendo. E então, em um instante aterrorizante, Renata começou a convulsionar. Não! Não! Giovanna gritou, o desespero preenchendo cada sílaba. O chão parecia se abrir sob seus pés. Ela queria correr até a filha, mas estava presa, impotente. Precisamos de mais oxigênio, uma enfermeira bradou enquanto tentava ajustar o equipamento. A enorme tensão aumentava. Marco sentia seu coração acelerar. Ele queria agir, mas o pânico dominava sua mente. Eu sou o pai dela. O homem que se apresentou como o pai biológico disse, aproximando-se do lado da cama. Ele parecia decidido, mas Giovanna olhou para ele com um misto de desconfiança e medo. Como você pode apenas aparecer agora? Ela perguntou, sua voz tensa. Depois de todos esses anos, isso é o que você faz? A dor e a raiva estavam presentes em cada palavra. Ela precisa de ajuda, e eu quero ajudá-la. O homem respondeu, e Marco o observava, seu olhar se tornando uma mistura de raiva e confusão. Naquele momento, ele não sabia se confiava naquela nova peça que entrava no tabuleiro de xadrez, que era sua vida. E então, de repente, algo bizarro aconteceu. Um dos monitores fez um bim agudo e a equipe médica começou a gritar. Código azul! Precisamos de assistência imediata! Marco estava atordoado. O que significava aquilo? Ele olhou para Giovanna, que estava em choque, a mão cobrindo a boca. Não! Não, Renata!
O desespero fez seu peito apertar. Ele precisava fazer algo. De repente, a sala estava abafada e uma série de vozes surgiram. Não podemos deixar ela sozinha. Temos que agir agora. O caos era absoluto. Uma enfermeira gritou: quem é o pai biológico? Ao ouvir isso, o homem, que até então estava com um semblante determinado, hesitou. As mãos dele tremiam. Marco notou isso. Por que você hesita? Se você é o pai, faça algo. Salve sua filha. Mas o que ninguém sabia era que, no meio daquela frenética operação, um novo dado apareceu. Um funcionário do hospital entrou rapidamente, segurando uma pasta e ofegante. Doutores, precisamos da documentação sobre os outros filhos do paciente 43. A sala congelou. O que isso significava? Giovanna olhou para Marco e para o homem que alegava ser o pai. Mas outros filhos? O medo encheu seu olhar. O que significava isso? A pequena Renata era apenas uma das muitas vidas envolvidas nessa teia de segredos. Quais outros filhos? Marco perguntou, sua voz subindo em intensidade. O novo homem virou-se, seu semblante se fechando. Vocês não sabem de tudo, sabem? Há muitas vidas conectadas aqui. Os olhos de Giovanna se arregalaram em choque. O que você quer dizer com vidas conectadas? Isso não pode ser verdade. A realidade começava a desmoronar ao redor deles. E naquele momento, tudo se descontrolou. Renata começou a ter uma nova convulsão. E a equipe médica estava em estado de alerta máximo. Giovanna não sabia se poderia aguentar ver sua filha sofrer assim. O homem, seu suposto pai, olhava para Renata, e seu rosto começou a mudar. Era uma expressão de desespero, como se a verdade estivesse finalmente se revelando. Qualquer esperança de que tudo acabaria bem parecia estar se esvaindo. E naquele instante, enquanto as vozes aumentavam e a sala estava mergulhada em caos, um grito ecoou pelos corredores do hospital. Alguém, por favor, ajude-me! Eu sou a mãe dela também. A realidade que antes parecia clara, agora tinha se tornado um quebra-cabeça. Quais eram as verdadeiras conexões entre eles e o que mais estava escondido sob a superfície? O que mais eles ainda não sabiam? O caos na sala era insuportável. O som do monitor ecoava como um grito desesperado em meio à agitação frenética da equipe médica. Renata estava lá, tão frágil, quase como se fosse feita de vidro. Giovanna se sentia paralisada, a mão cobrindo a boca enquanto via sua filha contraindo. Marco estava ao seu lado, a raiva pulsando em suas veias. — Renata, não! Gritou Giovanna, seu desespero cortando o silêncio. As enfermeiras trabalhavam incansavelmente. Cada segundo parecia uma eternidade. O homem que se apresentou como o pai biológico de Renata estava ao lado dela. Mas a desconfiança nos olhos de Giovanna era palpável. Como você pode aparecer agora e dizer que é o pai? Ela estava prestes a explodir. Depois de tudo que aconteceu? Ela precisa de nós. Eu quero fazer o teste. Sou o pai dela. Ele respondeu, a urgência na voz deixando claro que ele não estava ali para discutir. O monitor disparou novamente e a equipe médica se mobilizou. O ambiente estava elétrico. Cada segundo contava. Precisamos saber se ele é compatível. Ele pode ser a única chance dela. A enfermeira gritou para o médico, que estava concentrado em Renata. Marco se sentia um estranho em seu próprio labirinto de emoções. Eu sou o pai. A frase ecoava em sua mente, enquanto a verdade se desdobrava como uma bomba prestes a explodir. A sala estava cheia de gritos, ordens e passos apressados. Então, no meio desse furacão, uma nova figura apareceu. Era uma mulher, com lágrimas nos olhos. Eu sou a mãe dela também. As palavras dela cortaram o ar e todos os olhares se voltaram para ela. Quem é você? Marco perguntou, a voz tremendo de incredulidade.
Era como se um novo nível de confusão e dor tivesse sido acrescentado. A mulher estava visivelmente angustiada. Eu sou a mãe adotiva de Renata. O que está acontecendo? Por que ela está aqui? Não, não podemos perder tempo. O médico interrompeu, sua expressão grave. A equipe trabalhava freneticamente, mas havia uma nova intensidade no ar. A mulher olhou para Renata, e uma expressão de dor profunda cruzou seu rosto. Ela precisa de nós. O coração de Giovanna disparou. Havia tantas conexões, tantos laços ocultos que se entrelaçavam nesse drama. Ao mesmo tempo, via a fragilidade de sua filha, sua pequena Renata, sendo cercada por uma tempestade de incertezas. Vamos fazer tudo o que pudermos, ela murmurou, a determinação começando a prevalecer sobre o medo. Mas quando o médico virou-se para a equipe e disse: precisamos de autorização para os testes de compatibilidade, e isso vai exigir a presença de todos os pais, a pressão aumentou. Cada pessoa na sala sabia o que estava em jogo, e a tensão era quase insuportável. Eu vou fazer o teste. O pai biológico gritou. Se eu puder salvar a minha filha, vou fazer qualquer coisa. Giovanna olhou para ele, desapontada e esperançosa ao mesmo tempo. O clima mudava, e todos estavam cientes da fragilidade daquela vida. Enquanto a equipe se preparava, Giovanna segurou a mão de Marco, uma conexão silenciosa, atravessando a dor e a incerteza. Ele não tinha certeza se ele sairia dessa, mas agora havia esperança. Uma pequena centelha no meio da escuridão. Com tudo pronto, e enquanto a equipe se apressava, uma nova dimensionamento se apresentava. Você precisa entender que a verdade sobre o passado pode mudar tudo, mas no fundo, somos uma família. E Renata precisa de nós. A mulher falou, o sotaque revelando suas emoções. O coração de Marco batia. Ele olhou para Giovanna, que estava com a determinação gravada em seu rosto. Era nisso que eles precisavam acreditar, na luta incessante pela vida de Renata e na verdadeira essência da família. O que mais o tempo traria? O que mais eles não sabiam? O futuro era incerto, mas naquele momento, juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. E você, o que pensa sobre essa história? Se você está tão envolvido quanto eu estou, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. E não esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos discutir cada detalhe, porque a sua voz importa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade fantástica que cresce a cada dia.